Olá pessoal, quem fala aqui é o professor Gleibe da Jus Expert. Esse vídeo, a meu ver, é um dos vídeos mais importantes que eu poderia fazer para você. Sabe aquelas dúvidas comuns do dia a dia? Pois bem, eu separei 21 temas para ver e falar isso para você agora. Se eu fosse você, antes de fazer qualquer pergunta, assista esse vídeo, por favor, que eu tenho certeza que vai esclarecer muita coisa. Combinado? Então vamos lá. Professor, por que eu não tenho sucesso como perito? Simples, porque você não segue todas as regras. Não é apenas fazer o curso, não é apenas pegar o certificado e não é apenas fazer o cadastro. Você precisa principalmente ler, ou melhor, assistir aquela aula que nós temos no curso, que são os 30 passos para o sucesso. E aí você tem que dar andamento em todas aquelas situações. E principalmente acreditar e não desistir. Porque uma coisa eu lhe falo, tudo que você faz com amor, com dedicação e realmente se empenha naquilo, o resultado vem. A grande maioria dos alunos, infelizmente, só fazem um cadastro e esperam cair do céu. Não, gente, não vai cair nada do céu que não seja chuva. Então corra atrás e faça todos os passos que nós lá indicamos, tá bem? Professor, eu não tenho experiência como perícia, como é que eu vou corrigir isso? Trabalhando, não tem outra maneira. 97% dos nossos alunos da Jus Expert não tinham experiência nenhuma com perícia. Como é que eles conseguiram espaço no mercado de trabalho? Simples, mostrando que estava apto e, obviamente, mostrando um bom trabalho. Diferentemente da área privada, que eles exigem experiência de 2, 3, 5 anos, nós não. Tá certo? Aqui na área de perícia, pessoal, você tem que seguir os passos e, consequentemente, pedir uma oportunidade para o juiz. É por isso que você é nomeado tanto por sorteio, quanto também por equidade, capacidade técnica. Ou seja, sorteio, todo mundo entra no mesmo bolo. Agora, capacidade, o juiz vai escolher pontualmente quem que ele vai chamar. Via de regra, os processos mais simples vai para sorteio, cai na mão de qualquer um, perfeito, que está cadastrado nos tribunais, e aqueles processos mais complexos, é claro que o juiz vai escolher a dedo. Então é por isso que é importante você fazer um excelente trabalho, tá bom? Professor, eu tenho que ter contatos nos fóruns para conseguir ser perito? Não, gente. Esquece essa história de eu tenho que ter o QI, sabe o que indica? Não, pessoal. Porque a grande maioria dos nossos alunos que são nomeados em outros estados e que nunca foram, onde sequer tem parentes, em cidades que eles nem sabiam que existiam. Então você não precisa ter esqueminha com ninguém, com advogado, com juiz, com promotor. A pessoa que te fala isso aí, gente, é balela. Isso tem que ter esquema, né? Tem que ter esquema com juiz, com promotor, com advogado. É pessoa incompetente que sempre vai arrumar desculpa para não trabalhar, tá bom? Fique tranquilo, vaza dessas pessoas, tá, queridos? Professor, quais são os primeiros passos que eu tenho que fazer após receber o certificado, professor, aqui da sua escola, tá? Aqui da Jus Expert, aqui da escola do tio Rodrigo, tia Roberta. Primeiro passo, pega o certificado e vai no link dos tribunais que está lá no curso, pessoal. Veja a aula de apresentação, que lá eu ensino onde estão os links. Vai lá, bonitinho, veja, sem problema nenhum. E lá, meus amados amigos, você vai clicar no link, por exemplo, TJ de São Paulo. Veja quais são os documentos que o TJ São Paulo precisa e pede. Separe esses documentos, tudo em PDF, tudo bem? E, consequentemente, quando você tiver com esses documentos tudo separadinho, aí você vai no TJ e vai colocando esses documentos e apenas preenchendo os dados. Professor, por que você não tem vídeo ensinando o professor a fazer isso? Temos. Veja lá, vídeo de cadastro, tem vários que eu falo. Gente, não preciso fazer um passo a passo de cadastro, porque é tão intuitivo, gente. É mais fácil do que, por exemplo, preencher um relatório para uma empresa. É preencher os seus dados e anexar os documentos. E qualquer coisa, o tribunal também, ele tem lá o Help Desk, você pode entrar em contato com eles, tá? Esse é apenas o primeiro passo, que é um dos mais importantes pós-certificado, tá bom? Professor, eu fiz a minha matrícula aqui na escola e fiquei um tempo sem estudar, 3, 4, 5 meses. Por onde eu começo? Pelas aulas, normal. Você acessa a Hotmart. Se você estiver dentro do prazo, né, de 6 meses, se você for semestral ou anual. Como é que eu sei isso, professor? Veja na tua plataforma, tá bom? Normalmente a grande maioria vai na turma anual, tá certo? Agora, se for semestral, isso está expresso lá na Hotmart. Se você estiver dentro do prazo de acesso, assista às aulas e fique atento ao prazo das provas, tá bom? Ah, professor, eu perdi a prova. Então faça na próxima semana de prova. Eu posso fazer a prova quando eu quiser, professor? Não. A prova, as datas são determinadas pela escola e é importante que você esteja no Telegram
porque é lá no Telegram que são informadas as datas, tá? Se programe, faça as provas bonitinho, tá bom? Passou o prazo 12 meses, professor, eu posso ter acesso ao curso? Não, né? Tá bom? Não, vai ter que pagar outro curso para entrar e fazer a prova, tá certo? Professor, eu sou servidor ou registrado pela CLT. Me impede de ser perito? Gente, só se estiver expresso no seu estatuto ou no seu contrato de trabalho, você não pode ter um outro trabalho. Agora, via de regra, se você for um servidor do Poder Judiciário, aí não precisa nem falar isso, porque a própria lei te proíbe. Então é muito importante que você seja servidor, se lá tem a proibição, não é possível trabalhar como perito, ou não é possível trabalhar em outra área. Quem vai te formar isso? O teu departamento de recursos humanos. A mesma coisa a CLT, por exemplo, eu sou seletista até hoje. Eu tenho 3 registros na minha carteira de 3 faculdades. Pode isso, professor? Uma lenda, lógico que pode. Você pode ter 10 registros na tua carteira, se você quiser, desde que um trabalho não acumule com outro, né? Por exemplo, eu estou numa faculdade segunda-feira, na outra eu estou na terça, na outra eu estou na quarta. Não tem problema nenhum, tá? Isso não impede, a não ser que eu fizesse um contrato de exclusividade para isso, tá? Professor, como que eu faço a recusa de uma nomeação? Porque eu fui nomeado, estou com muitas nomeações, professor, e não quero, né, seguir nessa linha. Quero, né, recusar. Tem um modelo, gente, lá no curso de recusa, mas é muito simples, né? Você simplesmente faz o quê? Vem por meio desta solicitar a dispensa desta perícia, haja vista por situação profissional. Só isso, gente, tá? Não tem. E aí você peticiona lá no processo, tá? Professor, eu fiz o aceite num processo e recebi ele, né? Recebi os valores, dependia de antecipação de 50%. Mas eu vi depois que não era da área, né? O que eu faço? Aí, bom, você pisou na bola. Que quando você recebe a nomeação, você necessariamente tem que ver o processo. Para você saber o que é, para você necessariamente ter ideia do que seja, para poder dar o valor. O que algumas pessoas fazem? Nem vê o processo e já dá o valor. Totalmente errado, né, pessoal? Totalmente errado. Então você, primeiro, né, demonstra transparência e ética, né? Apresenta uma petição, diz que houve um equívoco, que você recebeu de forma indevida esse valor, que você está declinando esta perícia porque não é tua área, não tem nada a ver com você, e que você vai devolver sim esse valor devidamente corrigido numa conta que será determinada pelo juiz. Peticiona isso e faz isso para ontem. Sacanagem, né? Não faz isso não, tá? Professor, fizeram um acordo as partes. E os meus honorários? Você entregou o laudo? Se você entregou o laudo, tem como você cobrar no processo. Peticione e fala, mesmo havendo o acordo, o valor do perito tem que ser pago. Tá bom? Você peticiona e cobra isso. Não entreguei o laudo, professor? Infelizmente você não vai receber. Tá bom? Professor, como consulta um processo? Ótimo, gente, depende do estado, né? Cada estado tem a sua forma paralela. Por exemplo, aqui em São Paulo tem o PJE, outro estado tem o ESAGE, enfim, cada estado tem a sua forma. Então, quando você for nomeado, você entra em contato com o diretor da vara e explica que é a primeira vez que está acessando um processo daquele estado, daquele município, para que ele te dê uma orientação. Normalmente ele vai pedir para você se cadastrar no site paralelo, tipo, PJE, um exemplo, tá certo? ESAGE. E se você não estiver cadastrado, você vai ser destituído, tá? Então siga as orientações do diretor. Professor, eu preciso atualizar as minhas certidões anualmente? É bom, gente. Anualmente atualizem as suas certidões e coloquem também nos tribunais. Assim, e se eu não atualizar? Bom, talvez você não seja mais chamado, tá bom? Então é bom atualizar a certidão e sempre colocar, tá bom? Veja se isso é exigido, se não é. Eu normalmente sempre atualizo. Da mesma maneira que eu sempre convido a vocês a continuarem fazendo cursos. E todo ano, né, procura sempre colocar ali, gente, um curso novo. Nem que sejam essas aulas de sábado que a gente faz, para que você possa ter o certificado e possa juntar pelo menos isso. Tá bom? Não fique parado no tempo, tá, gente? Outra coisa. Professor, uma vez que eu seja nomeado, eu tenho que estar cadastrado, por exemplo, em outro site? Tem, né? Como eu já falei para vocês, veja com o diretor qual que é o site que você tem que se cadastrar, justamente para que você possa ter acesso e mandar as petições, tá? Professor, devo atualizar o meu currículo? Sim, gente. Currículo também anualmente. Sempre coloque todo ano. Por que a gente faz as aulas aos sábados? Nós somos o único cursinho, o único, pode pesquisar, que faz aulas aos sábados e disponibiliza para vocês certificados. Então, aproveitem isso. Se inscrevam, tá? Professor, qual o maior erro de um perito grafotécnico? Omissão. Ficar parado, esperando cair do céu. Gente, hoje com acesso à informação que a gente tem,
que é uma quantidade gigantesca, pessoal. Sabe, nós temos, eu não sei mexer no Word, então vai na internet e coloca lá, como mexer no Word. E aí vai ter aulas gratuitas. Né? Como juntar um processo no tribunal. Tem vídeos que explicam isso. Tudo isso gratuitamente. O maior defeito, não só do perito grafotécnico, mas de qualquer pessoa, é ser omisso. Procura, corre atrás. Seja proativo. Esse é o segredo dos nossos alunos que têm sucesso. E os que não têm sucesso? Omisso. Parado. Ah, ouvido aos céus, amanhã eu faço isso. Tá bom. Então faz amanhã, depois, faz quando você quiser. Mas faça. Tá certo, gente? Enquanto você não fizer, o mundo não vai mudar. Tá bom? Vamos lá. Um perito, professor, pode ser destituído? Pode. Quando ele não for da área ou quando ele pisar na bola. Como assim pisar na bola? Pô, você não dá um aceite em 5 dias. Não entrega o laudo no prazo. Faz um laudo totalmente tosco. Certo, gente? Não, gente, teve, não vou citar o nome, obviamente, mas teve um aluno nosso, gente, que fez um laudo na planilha Excel. Gente, eu falei pedi para a equipe falar, liga para esse cidadão e explica para ele que não é assim o negócio, meu cara. Pelo amor de Deus, cara, se mandar esse negócio lá, ele vai se fritar e nós também. Manda fazer um modelo nosso lá, é só copiar e colar. Não queira reinventar a roda, tá certo? Tem que ser destituído, né, gente? Com certeza, né? Cuidado, atenção, siga só as orientações, pessoal, tá? Professor, onde estão as certidões que eu necessito? Bom, no curso. Lá tem um link, é só você clicar e pegar. Não tem lá o link dos tribunais? Ah, o Tribunal de Justiça exige, por exemplo, a certidão de distribuição civil. Ele já coloca o link do lado. É só você clicar, preencher, pau. Preciso pagar pela certidão, professor? Depende do estado. Tem estado que te cobra um rim, por exemplo. Rio de Janeiro. São Paulo, não cobra nada. Agora, mas eu moro no Rio, professor. Então, são seus nobres amigos aí do Rio que cobram esse valor de você. Né? A gente não tem como saber isso, tá bom? Então, vejam lá que estão lá as certidões. Vamos lá. Quando o tribunal exigir, professor, uma carteira ou algo de classe, e a gente não tem carteira, né, professor? Nem algo de classe. Gente, é simples, faz uma declaração. Toda vez que pedir para você declaração, você coloca assim, declaro, de próprio punho mesmo, declaro para os devidos fins que a função de perito grafotécnico não tem órgão de classe, tá bom? E também não tem carteira. Imprime, assina, digitaliza e anexa isso, tá certo? Informando. É uma declaração. Toda vez que ele pedir declaração, é você se declarando. Declaro para os devidos fins que não sou servidor público, tá? Que tem estado que fala, que exige que você não tenha filiação partidária. Você declara para devidos fins que não tem filiação partidária, tá bom? Vamos lá. Quando o despacho não está claro sobre a perícia, o que fazer? Ligar para o diretor, pessoal. Muitas vezes um aluno me pergunta, professor, o despacho não está claro. Não está claro para você e para mim também. Liga para o diretor e fala, diretor, não está claro onde que eu tenho que analisar, se é grafotécnica mesmo ou não. Sempre, gente, dúvidas do processo, ligue para o diretor da vara, tá bom? Aí o fulano me fala, professor, eu não estou conseguindo falar com a vara, né? É lógico, está ligando errado. Você tem que sempre ligar depois do almoço. A maioria das varas só atendem o público, melhor dizendo, só na parte da tarde. De manhã, eles não atendem o público geral, inclusive por telefone, tá bom? Eu falei isso também. Professor, como preencher o currículo sem experiência? Eu acho tão engraçado essa pergunta, gente. Não preenche, né? Se você não tem experiência, só coloca a sua qualificação dos cursos. Não precisa mentir. Eu já fiz 200 perícias. Não, gente. Por favor, não façam isso, tá? Da mesma forma, gente, e-mail. Como é que eu faço um e-mail me apresentando? Gente, isso é tão trivial e básico, não é? Eu, Gleibe, sou perito judicial e fico à disposição desta vara para poder trabalhar. Só isso. Não precisa, não tem segredo. Se apresente da sua maneira, tá bom? Mesma coisa currículo, coloca a qualificação e segue, não tem muito segredo, tá? Aí, esse aqui, gente, é o jeitinho brasileiro, cara. Professor, na minha cidade, o cadastro de autônomo eles cobram muito. Cada cidade, gente, cada município tem uma regra de autônomo. Tem cidade que não paga nada, por exemplo, São Paulo, capital. Talvez a tua cidade vai querer te arrancar os 2 rins, por falta de um. Tem cidades que os caras não dão boi. Você quer trabalhar aqui na cidade como autônomo, você vai pagar aí, sei lá, uma anuidade de 500, 1.000, 2.000 reais, 3, 4, 10 mil, sei lá. Mas isso, gente, tem que falar com o presidente da Câmara Municipal da tua cidade e falar, vocês são loucos? Vocês estão cobrando isso de um prestador de serviço?
Aí vem o jeitinho brasileiro. Então, professor, eu vou fazer o cadastro em outra cidade. Isso é crime. Você não mora nessa cidade? Você tem que fazer o cadastro de onde você reside. Tá bom? Então, por favor, não vem com jeitinho brasileiro não, que não é legal. Tá bom? E minha prefeitura, professor, ela está cobrando o cadastro de autônomo. Tá certa? Se estiver na lei orgânica, sim. Gente, você não precisa abrir em pessoa jurídica, você não precisa ter um MEI, você não precisa ter alvará de funcionamento. Muitas vezes você vai na prefeitura, o povo tá tão, o povo da prefeitura está tão condicionado a falar isso que é um protocolo que eles falam. Procura o chefe, não procura o atendente, procura o chefe do setor e fala, chefe, meu trabalho é online, meu filho, para que eu vou ter alvará de funcionamento? Eu não vou abrir uma hamburgueria, né? Eu vou trabalhar online. Eu quero cadastro de autônomo aqui, não vou ter um cachorro quente no meio da rua, meu filho. Tá certo? Aí ele vai te dar o caminho. E ainda se você não tiver esse caminho, procure um contador local e ele vai falar, olha, a lei aqui da cidade fala que é assim assado, você paga, não paga, enfim, vai embora. Tá bom? Tentei, gente, sintetizar aqui as maiores perguntas, as mais cruéis aqui que vocês me mandam. E tudo isso, né, gente, nós já falamos amplamente no canal do YouTube. Tentei resumir isso aqui num videozinho de 17 minutos, mas eu acho que está muito claro aqui para que você realmente conduza. Sobre estudo, pessoal, queridos, as aulas estão lá gravadas para vocês, estão disponíveis, os materiais estão abaixo, tem vídeos nossos que eu ensino como estudar, que tem gente que fala, como é que eu estudo, professor? Estudando, né? Enfim, mas tem vídeo que eu explico lá como estudar, aquela coisa toda, enfim. Então, meus queridos, dúvidas pontuais é só colocar no canal no YouTube, tá bom? Que ali com certeza vai ter uma aula muito autoexplicativa para você. Essa é a função. Assim evitamos perguntas repetidas e respostas que estão nas aulas. Assim todo mundo ganha tempo. Beleza? Espero que esses 17 minutos tenham sido proveitosos para você. Muito obrigado a todos. Até a próxima.